Começou. Boa tarde, pessoal. Vamos começar nossa live hoje, né, com o professor Bruno Braga, lá de Minas Gerais. Ele vai falar sobre projetos incentivados. Daqui a pouco o professor Bruno vai entrar aí para a gente conversar sobre projetos incentivados, como é a visão dele, como ele conseguiu incentivar o projeto dele lá de Minas Gerais. Boa tarde, Rafa. Fala, professor. Tudo bom? Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde. Como é Tranquilo? que Como é tá que o tá Minas Rio? Gerais? O Rio tava frio, chovendo muito, agora abriu um solzinho. E aí, Ah, Minas, como é então que tá tá? bom. Aqui também começou a chover hoje, rapaz. Ah, é? Caiu uma aguinha aqui, tá bem frio hoje aqui, viu? Caramba, tô vendo você de casaco aí. Ah, é, porque senão não tem jeito não, né? Esconder do Verdade. frio. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar aí pra gente começar o nosso papo, né? Beleza, é isso aí. O, o, e torcer para esse momento, esse pesadelo, né? Não sei se assim a gente pode falar, né, professor? Que a gente está vivendo, passe quanto antes, né? Passe rápido. Com certeza. Ontem fez 60 dias que eu tô em casa. Tá doido, cara. Que loucura, né? Muita, muita loucura. Nunca fiquei tanto tempo em casa assim. Eu não me separo mais da minha mulher. Não é fácil, 60 não. dias. Mas isso vai É. passar, mano. Nós vamos sair mais fortes, né? Como é que tá a previsão aí na sua cidade? Aqui nós estamos em lockdown na minha cidade, São Gonçalo. Gra- Então, graças a Deus, Roberto, aqui tá bem tranquilo, entre aspas, né? Nós temos aqui, até a última vez que eu vi, 28 casos, sendo que 12 já estavam curados, né? Então, assim, com zero óbito, isso é informação que eu li ontem. Então, assim, tá bem tranquilo. O comércio reabriu, então tá bem controlado. Pelo menos na minha opinião, né? Graças a Deus, cara. Esse tal Aqui, de lockdown aí não é muito bom, não. né, não. Para Vários tudo. estão tendo lockdown. Vários municípios. Hein? Vários municípios aqui no Rio de Janeiro tá tendo lockdown. O negócio tá feio aqui no É, Rio. vamos torcer para passar rápido, né? Tomara, cara. E que descubra logo essa vacina, né? É, verdade. Verdade. É Bruno, isso aí. se aparecer algumas pessoas que você conhece, aí você pode falar com eles, tá bom? Ah, beleza. Deixa eu ver aqui. Acho que minha irmã entrou aqui. Vai chover, Então, vê hein? aí. Minha irmã, Fernande Messias, Messinha, entrou também, mas já deve ter saído. Só entra só para falar que entrou, entendeu, Roberto? Ela entra e sai. É isso Tá travando aí. um pouquinho. O meu tá travando? Tá travando um pouquinho. Uai, deixa eu ligar a outra internet aqui de dados também para ver se melhora. Isso. Destravou? Bruno? Oi? Ah, Tá ok? Só um minutinho, quer ver? olha, Pera tô aí, te professor. escutando, mas acho que tá travando ainda.
Um abraço ao pessoal que está entrando aí. Rafael, professora Verônica. Obrigado pela Melhorou? Tá presença me aí, os vendo, amigos que professor? estão entrando aí. Oi? Você está me vendo agora? Beleza? Tô escutando e vendo agora. Então tá, eu Melhorou. desliguei uns outros aparelhos ali para ver se ajuda. Internet é um problema, né, cara? Às É, vezes. E tá chovendo aí, né? tá chovendo. Tá Isso caindo uma chuva, atrapalha uma também. garoa, né? É, Hum, tá caindo uma entendi. pequena garoa. Professor, É Bruno, isso então vamos aí. começar com a sua apresentação. Faz a sua apresentação aí, que muita gente não te conhece, né? Pode se apresentar. Eu sou o professor Roberto Chagas, do Rio de Janeiro. Então, obrigado pela oportunidade, viu, professor? Meu nome é Bruno, eu tenho 38 anos, moro em João Molevade, uma cidade do interior de Minas. Atualmente estou na presidência de um projeto de uma instituição aqui sem fins lucrativos, né? Associação de Esportes Meninos do Morro, da qual eu sou um dos fundadores, né? Trabalhei durante vários anos numa multinacional, na área de coordenação. Isso me deu muita casca para poder estar trabalhando na área que eu estou hoje, Continua professor. travando. E tá travando? Tá. Engraçado, rapaz. Agora Aqui tá melhorou. beleza para mim. Melhorou? É, E eu vim do mundo corporativo e atualmente eu sou empreendedor na minha cidade e tô assim, posso se dizer que eu estou iniciando nesse mercado de captação de recursos, né? Que aliás é uma coisa que eu já fazia indiretamente e eu não tinha noção, Roberto, de como eu poderia contribuir, né, para que mais pessoas pudessem se beneficiar e ter os benefícios que a gente consegue ter através de algumas metodologias que a gente tem usado e tem dado certo. Então é isso. Estou à disposição para ajudar todos e perfeito. aprender também com vocês, né? Com certeza. Entrou o professor Marquinhos, do Cando Rio, de Niterói, da Faculdade Universo de São Gonçalo. Obrigado, Marquinhos. Eu Kaique gosto até de Viegas, foi meu, colocar um. meu ex-aluno Kaique Viegas. É, Professor, queria começar nossas conversas, né? Eu queria que você começasse falando o que é uma ONG, Associação, Instituto e OSC. Essas 4 instituições aí, você falar alguma coisa rapidamente sobre elas. então, ONG, Instituto, Isso. OSC e. OSC e associação. Então, ambas aí, o nosso mercado econômico, Roberto, ele é dividido em 3 partes. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. É muito bom, é muito necessário que a gente entenda essa divisão para a gente poder saber aonde a gente vai se encontrar, né? Então, assim, Correto. respondendo de forma bem direta, a OSC é uma organização da sociedade civil, né? O Isso. próprio nome dela diz, é uma organização da sociedade civil. É quando as pessoas se organizam e criam uma instituição. A ONG é como se fosse uma informalidade da OSC. Todos nós, a maioria de nós falamos ONG, mas juridicamente a sigla ONG, ela não existe. Então, a OSC, ela é a formalização da ONG. Todo projeto que você vê que tem num bairro, que tem numa comunidade, que tem num canto ali, num canto aqui, que não tem um registro, mas existe. Mas esse projeto, esse grupo de pessoas, eles atendem uma causa social, isso é considerado uma ONG. É uma organização não governamental. A lei 13.019 de 2014, que é a lei do marco regulatório, ela regulamentou algumas ações, né? Então, a gente chama de OSC hoje todas as instituições que são sem fins lucrativos, né? Do terceiro setor, que são regularizadas, que elas possuem CNPJs, ok?
Ok. Ela tem uma certidão jurídica. Certidão jurídica. Quando nós nascemos, nós temos as nossas certidões, né? Quando uma Isso. instituição sem fins lucrativos nasce, ela tem um CNPJ. Então, isso seria as OSCs. E um instituto é uma organização do terceiro setor. Só muda o nome, mas é uma OSC também. Temos uma pequena diferença de uma OSC para uma fundação, né? Uma OSC, para ela nascer, ela precisa de ter uma causa e ter pessoas que estão no entorno dela, para que ela surja. E uma fundação, ela precisa de ter, primeiramente, uma pessoa que tenha um patrimônio, que ela vai direcionar esse patrimônio para aquela causa, e ela tem que estar amparada pelo Ministério Público, entendeu? Não sei se eu fui bem Entendi. claro. Foi o São Gonçalo Social, que eu sou gestor aqui em São Gonçalo, ele é uma OSC. Nós temos CNPJ, fizemos a ata, fizemos o estatuto, foi fundado em 2016. Ah, tá. E esse clube já existe desde quando? 2016. Ah, Nós fundamos em 2016. ele não existia nenhum movimento antes de 2016, Não, não? eu que fundei, junto com mais dois amigos, em outubro de 2016. Nós fundamos o clube, né? Aí fizemos a ata de fundação, fizemos o estatuto sem fim lucrativo e amparado pela Lei Pelé e conseguimos nosso CNPJ. Ah, parabéns, show de bola. Foi. Só para você entender, ONG e OSC, o nosso projeto aqui, ele foi fundado em 2014, meados de 2014. O nosso CNPJ saiu em 2016. De 2014 a 2016, nós éramos uma ONG. Nós não tínhamos registro. De Ah, tá. 2016 para cima, nos tornamos OSC. Por isso que eu te perguntei se vocês existiam, entendeu? Não, não. Eu sempre fui treinador de futsal, professor de educação física, né? Então sempre trabalhei em grandes clubes, pequenos clubes, e quis montar esse clube no município de São Gonçalo, que é a minha cidade. Então eu juntei com mais dois amigos, com a minha experiência que eu tinha, e nós montamos o clube, o Nilo, o professor Nilo e o professor Davis. Nós três somos os gestores do São Gonçalo Social e nós fomos direto disputar o Campeonato da Federação em 2017. Então nós fundamos, Entendi. criados, e já fomos direto disputar o Campeonato da Federação, que exige o CNPJ, né? Legal. Parabéns. Tem um telespectador nosso lá da Bélgica, você conhece ele? Professor Zico. Caramba, tá longe, Tá hein? assistindo a gente. Professor Zico é campeão lá, pá. Campeão belga, se eu não me engano. Depois ele me corrige se eu falei errado. Bélgica é belga, não é isso? De campo ou futsal? Futsal. Pô, show. Mais um É, mercado, hein? Letícia Nunes está presente. Minha irmã, Kelly Mara Braga. Legal. Professor, o senhor falou aí em Hum. primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Podia falar um pouquinho sobre isso? Então, Roberto, eu gosto quando eu converso com o desportista do futsal, de mostrar como se fosse uma quadra de uma equipe adversária, né? A gente vai jogar com a equipe adversária, a gente tem que saber, a gente tem que conhecer aquela quadra, né? A gente tem que conhecer aquele espaço onde nós vamos ali, entre aspas, entrar em conflito, né? Nós vamos fazer uma disputa com outra equipe, correto? Correto. Então, assim, o mercado econômico, ele é mais ou menos como se fosse uma quadra. A gente tem que entender e conhecer esse mercado. Então, ele é dividido em três partes. O primeiro setor é onde se encontra, vou dar um exemplo, o Estado, né? Um exemplo, o governo do Estado do Rio de Janeiro, ele faz parte do primeiro setor. O segundo setor, quais instituições que se encontram lá? São as empresas que visam lucros, com fins lucrativos. Um exemplo, lojas americanas, elas fazem parte do segundo setor. E o terceiro setor é onde estamos nós dois, Roberto. Eu, você e mais quase 400 mil, se eu não me engano, associações. É onde estão as organizações sem fins lucrativos. É onde nós estamos posicionados. Então, esse assunto é primordial a gente conhecer
esse mercado para você poder falar em captar recursos. Você tem que saber onde que você está e para onde você quer ir, porque são corredores, né? Que se você não dominar, você tem dificuldade. Fala, André. André Luiz. Perfeito. Então é mais ou menos isso, é como se fosse uma divisão do mercado econômico. A gente está falando de recurso, né? Então a gente tem que dominar isso. Perfeito, perfeito. Muito boa explicação. Queria que você falasse agora sobre projetos incentivados no nível municipal, estadual e federal. Coisas simples, tá? Não se aprofunda muito não, até pelo nosso tempo, né? Sabe por quê, Bruno? Eu estive notando, quando você faz uma live e depois volta na segunda etapa na live, não é nunca a mesma coisa. Então eu gosto de tentar fazer a live em 1 hora, fechando em 1 hora. Não sei se você já viu isso. Eu estou à disposição, professor. Porque o tema, cada tema que a gente vai falar de captação, principalmente quando a gente vai captar através de leis de incentivo, né? São assuntos que tem muita regrinha, cada município, cada estado. Então, assim, você tem que falar você tem que estar muito pautado em cima de legislação, em cima de algumas diretrizes, que a mesma diretriz aí do seu município pode não ser do meu. Então, quando você entra dentro do assunto, ele vai se expandindo assim, ó, e um vai te levando para o outro. Então, são assuntos que demandam maior tempo, mas dá para falar de forma bem sucinta. Isso. Toma como exemplo o seu município. Então, no nosso município, aqui, ó, leis de incentivos fiscais municipais, né? Geralmente tem cidades que têm leis municipais aprovadas, que podem, através dos impostos da cidade, deduzir para os projetos, mas na nossa não, que eu saiba, não existe essa legislação aqui, né? Então, mas eu conheço cidade. Hein? O município também não tem. Tem 1 milhão de habitantes. Não tem lei de incentivo ao esporte. São Gonçalo. Então, mas aí falando assim sobre... Eu vou começar da municipal, eu vou citar um exemplo. Na municipal, tem a lei 8.069, que ela constituiu o Estatuto da Criança e da Adolescência, né? E dentro dos municípios, geralmente, existem os fundos da infância e do adolescente, que são meio que organizados por conselhos, né, em parceria com os municípios. Esses fundos, eles recebem os recursos, onde as pessoas, as empresas ou as pessoas físicas podem, quando forem fazer as suas declarações de imposto de renda, direcionar parte desses recursos para lá. Geralmente, Roberto, são 6% para empresas, 6% para pessoas físicas e 1% para jurídica. E esse fundo vai se alimentando dos recursos. E os projetos, para poderem captar esses recursos, quero até mandar um alô aqui para minha irmã, ela está presente, ela é especialista nessa área, principalmente na área de recursos municipais, né? Ela foi até méritos dela eu estar falando um pouquinho sobre esse assunto, porque ela me instigou e me provocou muito a poder entrar mais nesse tema, sabe, Roberto? Porque essa verba, ela já existia no município aqui há muito tempo. E a gente não tinha interesse de participar. Ah, não, meu projeto já caminha com recurso próprio, quero mexer com esse recurso, não. Aí eu ia meio que olhando de lado, não preocupava, e ela me cutucando, vai. Acabou que eu resolvi, entrei, gostei, estou me especializando e estou conseguindo aprender muito sobre o assunto. Então, mais ou menos é assim. Tem um fundo dentro do município, esse recurso vai para lá e os projetos, eles têm que estar pautados por alguns requisitos, que dentre eles são a documentação, são as certidões, que nós vamos falar mais à frente. Eles têm que atingir alguns parâmetros para eles poderem estar aptos a poder participar dos editais de chamamento público que os municípios fazem.
Então, o município faz o edital de chamamento público e a gente protocola um projeto para concorrer com vários projetos. Antigamente, antes da lei, antes do marco regulatório, Roberto, era um conselho que decidia através de alguns protocolos. Hoje não, hoje é como se fosse um edital. A lei 13.019, ela estipulou que tem que ter um edital de chamamento público. Para quê? Para ter uma competição mais democrática, entendeu, Roberto? O meu projeto compete com o seu, de forma igual. Agora, se o seu projeto tem uma proposta melhor, se você está mais pautado, documentalmente falando, com seus documentos em dia, e eu não estou, e você ganhar mérito seu. Mas antigamente era meio que numa rodinha, onde o conselho sentava e ali eles decidiam. Hoje mudou um pouco, entendeu? Com essa lei, né? E eu particularmente sou assim, um admirador disso, porque tudo que, na minha visão, vai fazer a disputa ser mais justa, ser mais democrática, é bem-vindo, né? Também concordo. Aqui no meu município, não tem infância e adolescência, né? Tem o conselho de infância e adolescência, mas eu nunca vi edital falando sobre esporte. Nunca, que eu saiba. Mas geralmente tem, porque às vezes esses editais eles têm que ser públicos, mas às vezes ele vai para um site que você nunca entrou no site. Entendeu, Roberto? Às vezes ele vai para o site do seu município e você nunca sentou lá para olhar. Enquanto você não está se beneficiando. Ele vai para o site do município ou vai para o site do Conselho de Infância e Adolescência? Se o Conselho tiver um site, eu acredito que vai para o site, mas geralmente vai para o site da Prefeitura. Pode ser que vai também para a Prefeitura, de uma forma, num quadro de aviso, eles devem... Eu não sei te falar como é que funciona os processos internos de divulgação, não, mas eu sei que ele tem que ser publicado, para que todas as instituições que estejam habilitadas possam participar do processo, ok? Perfeito. Funciona mais ou menos assim, ó, são 5 etapas. Eu estou falando ainda da esfera municipal, tá? São 5 etapas. Primeira, hein? Perfeito. Primeira etapa, planejamento, ok? Primeira etapa, planejamento. Segunda etapa, participação e seleção, é onde você manda o projeto. Terceira etapa, a execução do projeto. Quarta etapa, você vai ter a averiguação. O que é? Os conselhos, o município, através da equipe que eles têm lá dentro do setor de parcerias, eles vão averiguar o seu trabalho, porque você está trabalhando com recurso público. Né? E a quinta etapa é a prestação de contas. Geralmente funciona assim nos municípios. Nos municípios. Perfeito. Muito bem explicado. Mas também, professor, temos outras opções, temos várias opções. E, aliás, eu acho que a maioria das instituições não devem ser dependentes de recursos públicos. Na minha opinião, as instituições elas têm que ter um planejamento e uma estrutura interna para que elas tenham sustentabilidade através de outras fontes de receita. Por quê? Eu parto do princípio seguinte, um projeto, quando você for adentrar em cima da palavra, o que é um projeto? Um projeto, resumidamente, vai ser, uma ação que você executa dentro de um determinado período. Ela tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Você concorda? Então, se você inicia a sua instituição pensando em ficar sempre com esses recursos, o seu projeto ele não vai ter uma vida longa, porque você fica dependente de recursos. Você tem que ter sustentação. O seu projeto ele tem que estar, na minha opinião, tá? Cada realidade é um caso, voltado para captar recursos também de outras formas. Existem várias outras formas. Eu tenho que ter opção, sim, dos recursos públicos, mas eu não indico ninguém viver só dela. Perfeito, perfeito. Nós vamos falar mais na frente sobre isso, sobre essas outras formas de captação, né? Perfeita colocação. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo aí, tá? Eu estou o professor Davis aí, ó, que é gestor lá do São Gonçalo Social também. Muito obrigado, Davis. Isso, um abraço, Davidson. Aí você vai falar sobre a nível estadual e federal também?
Uma pincelada? Isso. Então, sobre nível estadual, professor, Seu nós exemplo. temos, hein? Pode usar o exemplo do seu estado, né? Que cada estado deve ter Ah, também ação própria, né? nível estadual, nós temos as leis de incentivos estaduais também, e temos um exemplo, uma emenda parlamentar que você pode ter uma emenda parlamentar de um deputado. Talvez ele pode direcionar algum recurso para a sua instituição, mas é sempre bem claro, é sempre bom deixar bem claro, Roberto, que só vai poder se beneficiar dessas opções as instituições que estejam pautadas por alguns pontos que são primordiais. Dentre eles, estarem formalizados, dentre eles, atenderem às certidões negativas. Tem um pilar que eu acho primordial, é ter expertise. Não adianta você querer participar desses processos se você não tem, ou se você não procura uma pessoa que tem expertise, para você poder estar orientada, porque não tem espaço para amador nesse setor. Geralmente, quem quer ir não vai de forma amadora porque não vai conseguir. Tem que ter um mínimo de planejamento, né? Aí subindo para federal, a mais conhecida, a lei 11.438, que é a lei de incentivo ao esporte. A lei de incentivo ao esporte, ela já é um pouco diferente da municipal. A lei de incentivo ao esporte, você protocola um projeto norteado pelas bases que eu te falei. O seu projeto é aprovado. A partir do momento que ele é aprovado, você está liberado a captar. Depois que você vai captar, você tem que pedir outros avals pro pessoal lá que tem a chave para poder orquestrar o seu projeto e você vai poder utilizar, mas está diferente. Na lei de incentivo ao esporte, vai o projeto, ele é aprovado, você vai buscar o recurso depois. Na municipal, você já protocola o projeto, ele é aprovado. Se você provar que você está apto para receber esse recurso, o recurso já vem. É diferente, porque o recurso já está dentro de um fundo. Na lei de incentivo ao esporte, geralmente você tem que partir para uma etapa que é a da captação, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, a lei municipal é bem mais fácil nesse momento a gente procurar do que a lei federal, né? Depende, Roberto. Porque Depende? a lei municipal, tudo depende. Sempre eu trabalho com a palavra depende. Depende do nível de maturação do seu projeto. Perfeito. Eu comparo muito, Roberto, com. Vamos falar a língua do futsal. Você é professor, né? Você quer jogar com a sua equipe, tendo como uma das variáveis do seu sistema de jogo goleiro em linha, correto? Você concorda comigo que para você ter a sua equipe jogando com goleiro linha, você não tem que estar num nível de maturação da sua equipe maior? Ou, por exemplo, você começou a categoria no sub-7 amanhã. Semana que vem você tem um amistoso. Você vai conseguir jogar com goleiro linha para funcionar mesmo, realmente? Nunca. Muito difícil. Então é mais ou menos assim, entendeu, Roberto? Nas leis, tem que entender como é que está a maturidade do seu projeto, para a gente poder entender qual que é a melhor estratégia. Talvez você ache que é o municipal, mas a sua instituição já está pronta para ir para estadual. Talvez a sua instituição ela não vai estar nem pronta para ir para municipal. Talvez a gente vai ter que fazer uma estratégia para você ir para o segundo setor, porque para ir para municipal já tem que estar um pouquinho maduro. Então tem que ser uma coisa assim bem gradativa. Eu não aconselho ninguém a aventurar sem estar preparado, porque a chance, como a gente está mexendo com recurso público, dependendo do que você fizer, você pode responder judicialmente, criminalmente, você pode ter problema com o Ministério Público e, entre aspas, e até preso, dependendo da forma como a pessoa gerir. Às vezes você é um presidente, Roberto, você delega. Você só delega, você não acompanha nada. Você não sabe para onde foi esse recurso. Entendi. E aí, na hora de prestar conta lá na frente, vai cair tudo nas costas do presidente. Você entendeu? Perfeito. Então, se você não tiver estruturado para isso, você vai ter dificuldade.
Porque eu fiz essa colocação porque no municipal você falou que o recurso já está ali. Já no federal, nós temos que buscar esse recurso, uma empresa primeiro, né, para depois dar entrada lá na lei de incentivo. Isso. Só que para municipal, a que eu falei aqui, que é a Lei 8.069, né, o fundo que se criou através dela, esse recurso ele é direcionado para a criança e adolescência. Isso. É até 18 anos, tem que atender alguns requisitos para esse recurso ser direcionado. Então, às vezes, você quer fazer um projeto de adulto, essa lei já não te atende. Você vai ter que ir para uma outra lei, entendeu? O nosso caso lá, a gente trabalha com a faixa etária de 6 a 13 anos. Ah, entendi. Então, geralmente, você vai poder. Correto. Mas aí entra no seu estatuto e vai ver como é que ele está formado, se ele está amparado pela lei. Tem uma série de fatores, né? Mas isso é tema para outros capítulos, né, pessoal? Com certeza. Meu amigo, tem duas perguntas aí, ó. Tá passando. A primeira é o seguinte: as escolas de futsal privadas podem captar um tipo de incentivo ao esporte? O Jomar perguntou. Quem que ele perguntou? As escolas de futsal privadas podem captar um tipo de incentivo ao esporte? Privadas, né? Então, ele está falando... Eu entendo que quando ele fala privada, é uma empresa... particulares, né? Isso, escolinhas particulares. Nas leis de incentivos fiscais, não. Ele pode achar, talvez, tá? Algum edital privado que ele consiga captar, mas para leis de incentivo, não. A não ser que mude a legislação. A gente sempre tem que falar assim, Roberto, porque às vezes eu estou te falando uma coisa aqui, esse vídeo vai ficar gravado. Aí a pessoa vai pegar esse vídeo para ver daqui a um mês. A legislação mudou. Aí o que eu falei aqui já pode não ser uma verdade lá na frente, entendeu? Verdade. Então muda um pouquinho. Um exemplo claro disso aqui, ó. Para se ter a utilidade pública estadual, antigamente eram necessários 3 anos de CNPJ. Isso. Recentemente isso foi mudado, que não está existindo, que está existindo 1 ano, e pode ser que mudou. Então, assim, alterna muito, né? Eu não sabia disso. E um vereador no nosso município vai nos outorgar a utilidade pública. Mas ele falou que tinha que esperar 3 anos, então nós já temos 4 anos. Oi? Como é que chama o professor que perguntou das escolinhas privadas? Jomar. Aí uma orientação que eu te dou é o seguinte: dependendo da finalidade, da estrutura, do enquadramento da sua empresa, né? Do enquadramento tributário dele, você pode sim tentar, talvez através de algum edital de alguma empresa privada. Existem editais privados, você pode tentar algumas parcerias com algumas empresas, mas pela lógica, Roberto, se não tiver uma causa social, dificilmente você vai conseguir. Por quê? Não é impossível. Mas o que a gente entende de uma empresa privada? Ela existe para dar lucro. Ela tem um sócio ou alguns sócios que fundaram ela, que ao final de um determinado período, ela vai gerar um superávit, onde ele vai tirar o lucro dele. Ele pode comprar carro, casa, sítio, fazenda. Então, dificilmente alguém vai querer aportar recurso sem ter uma contrapartida financeira num projeto que visa lucro. Mas não é difícil, não é impossível. Tem como fazer também. Aí a outra pergunta é do Roberto Gomes. Ainda é vigente a entidade ter 2 anos de atuação para recurso municipal e 4 anos para estadual? E sobre utilidade pública, é complicado para conseguir? Então, geralmente, por via de regra, eles estão pedindo 1 ano de CNPJ. Não é 1 ano de existência. Às vezes a sua empresa, a sua instituição, ela existe há 10 anos. Isso. Mas, porém, você fundou ela nasceu em 2010, mas você registrou ela em 2020, quando ela completar 1 ano em 2021, que você vai estar apto. Não conta os anos sem registro. Mas pode ser, como é que ele chama mesmo, Roberto? Meu xará, Roberto. Roberto, mas pode ser que
no seu município, ou sei lá, algum estado, pode criar uma legislação diferente que mude isso. Mas é até onde eu entendo, e eu tenho estudado muito, é que é no mínimo 1 ano de CNPJ. Inclusive na lei 11.438, ela exige 1 ano, tá? Nos municípios também. Mas pode ser que tenha município. Eu não sabia disso. Aqui no município o pessoal também não estava sabendo, porque eu tive o vereador ano passado, aqui de São Gonçalo, vai otorgar utilidade pública para o meu clube, mas ele tinha falado que eu tinha que ter 3 anos. E eu já tenho 4 anos, já estou dentro, mas ele não sabia disso aí, que era 1 ano. Pode ser que dentro do seu município eles mudaram alguma coisa aí, mas geralmente é 1 ano. Perfeito. Tá? Tem outra pergunta aí. Outra coisa, tem uma outra pergunta. Deixa eu só completar a resposta do Roberto. Ele perguntou sobre utilidade pública. Isso. Hoje, Roberto, a utilidade pública, falando português bem claro, ela é considerada, entre aspas, meras vaidades das organizações. Ela não te coloca nem melhor e nem pior do que a minha instituição se ela não tiver. A utilidade pública, quando foi surgido, a partir da Lei 13.019, ela praticamente não tem nenhuma função para ela poder te beneficiar na captação de recursos. Ela tem sim o seu valor. Qual que é o valor dela? Você tem um reconhecimento do seu município ou do seu estado que a sua instituição presta um serviço de relevância. É um reconhecimento, é um documento público. Ponto. Isso serve para você fazer uma visita no segundo setor, isso serve para você demonstrar esse reconhecimento para outras pessoas. Ponto. Agora, para te dar vantagem em captação, quase que zero. Praticamente não existe mais. Ah, tá. Mas não tem isenção de imposto, não? Não. Pública? Não. O título de utilidade pública, como que você consegue a isenção? Geralmente, a isenção, falo de novo, tá, Roberto? Pode ter que tem algum município que tem alguma divergência. Mas, por via de regra, o seu projeto tem que estar protocolado em alguma lei específica para você ter direito a essas isenções. Entendeu? Não existe uma isenção direta de contribuinte para pessoa jurídica ou de pessoa jurídica para pessoa jurídica sem que você esteja amparado por uma legislação específica. Entendeu? Perfeito. Então você vai conseguir o título aí da utilidade pública municipal. Você não vai poder receber recurso e isenções fiscais só por causa disso. Eu não vou temar com você, a não ser que eu não sei se a Câmara de Vereadores aí se reuniu, eu não sou especialista nessa área, mas suponhamos que eles criam uma lei própria da cidade que possa ser feita assim. Entendeu? Perfeito. Aí a gente tem que chamar uma terceira pessoa para conversar com nós aqui, mas eu acredito que, salvo com esse movimento aí dos vereadores junto com a prefeitura, se não tivesse aprovação, não tem como. Eu acho que tem essa lei aqui em São Gonçalo. A Câmara Municipal aprovou essa lei. Isso aí, perfeito. Aqui, depois, procura saber, talvez ela tenha, mas tenta tirar essa dúvida, Roberto. Tenta sanar ela para saber qual lei. Deixa eu ver, lei tal. Vamos lá ler ela. Vou procurar, com certeza. Isso. Você já... Aquele papo que você falou anteriormente sobre documentos, certidões necessárias para projetos incentivados em âmbito municipal, estadual e federal. Então, na metodologia que eu acredito, Roberto, que é uma metodologia que ela dá, como que eu posso dizer assim, ela dá um norte para você começar, né? A base dela é formada pela formalização e dentro dos pilares dessa base que sustenta o teto, que é o recurso, um dos pilares é a documentação religiosamente em dia. Isso é praticamente primordial para você pensar em captar recurso. São várias certidões. Então, assim, um conselho que eu dou para todo mundo que tem um projeto e pretende entrar nessa área, zelem por todas as suas certidões. Vou dar alguns exemplos. Isso, certidões de dívida ativa com o município,
certidões trabalhistas, certidões tributárias e por aí vai, são várias. A gente tem que se atentar muito aos editais, Roberto. Pode ter um edital que ele pede 3 certidões, pode ter algum outro edital que pede 20, eu não sei, pode 10. Então, assim, depende muito do que está no edital, mas geralmente elas se conversam, as certidões elas se conversam. Como que está? O que eles querem saber com a certidão? Como é que está o projeto do Roberto? Será que eles estão em dia com tudo? Nessa certidão, isso já é um filtro onde a minha instituição vai competir com a sua. Nós chegamos lá, puxou as 2 certidões, você dançou, você fica, eu vou. Entendeu? Por quê? Você lembra, Roberto? Você lembra daquela guia que a contadora mandou para você e você não pagou? Você falou, ano que vem eu pago. Então vai gerar uma dívida. Você lembra, Roberto, daquele FGTS? Você tinha que depositar, que você falou assim, não, ano que vem eu deposito. É aquilo ali que vai te amarrar, entendeu? Lembra daquela declaração de imposto de renda que você não fez, aquilo vai dar um probleminha para você que você não vai conseguir captar recursos, entendeu? Perfeito. E também tem o lado também do, como você falou aí, do CNPJ, da ata e do estatuto, né? Tem que estar tudo certinho, né? Tem que ter um estatuto muito bem construído, né? Mas como que surge uma instituição? Geralmente, né, quando você pegar lá o artigo, se não me salva a memória, que lá no artigo 5º da Constituição, no inciso, acho que entre o 16 e o 21, lá fala que todos nós somos perante a lei e temos direito à liberdade, à igualdade, à inviolabilidade, e por aí vai, né? Aí descendo para o inciso, se eu não me engano é o 16, lá fala que todos nós podemos nos reunir, temos o direito e criarmos associação, sem direito à violação do Estado. Aí o que acontece? Você precisa de ter uma causa, né? Ter um grupo de pessoas organizadas e você vai fazer uma reunião. E através dessa reunião você vai ter que constituir alguns processos, né? Que eu vou te responder, que você tem que ter uma ata de reunião que você fez, você tem que ter uma ata de presença, né? Você tem que criar um estatuto social da sua instituição, porque é ele que é como se fosse a legislação do projeto. Dentro do município tem a lei municipal, dentro da associação tem o instituto, o estatuto. Esse estatuto ele tem que estar norteado por algumas leis, né? Amparado. Um exemplo, se você for chegar na lei de incentivo ao esporte, se o seu estatuto não estiver cumprindo o artigo 18 da lei Pelé, certo? Você não vai conseguir captar recursos se for na modalidade rendimento, entendeu, Roberto? Aí você tem que ter uma ata de formação, uma ata, né, de presença, uma ata com lista de presença, essas reuniões, quando você for fazer a votação, ela tem que ser colocada dentro de um edital de forma pública e você vai constituir a sua associação. A partir daí, você precisa de um bom advogado, de uma contabilidade que vai te auxiliar e o seu projeto vai surgir e você vai caminhar. Então, mas são simples os documentos, porém, são documentos que são amarrados muito em pequenos detalhes. Perfeito. Com certeza. Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode ir mandando aí pra gente. Tá bom? Aqui, vai me falando sobre o tempo aí, para mim controlar se eu estou falando rápido, se eu estou falando... Faltam 15 minutos. Ah, beleza. Bruno, o que é lucro presumido? Então, como é que eu te falo, Roberto? Eu não vou entrar no detalhe, não, mas é uma diferença assim, ó. As empresas, quando elas nascem, você é classificado de acordo com o seu faturamento, certo? De 0 a 81 mil, você se classifica como MEI. De 81 mil a 4 milhões alguma coisa, você vai para o Simples Nacional. Quando você fatura de 4 alguma coisa até um valor específico, você entra nessa classificação. Então, assim, é uma nomenclatura que determina onde a empresa se enquadra, dentro de um determinado faturamento. Até o Simples você pode escolher. A partir do Simples,
Como eu não sou contador, eu não vou responder que não, senão eu vou me enrolar. Mas é como se fosse uma subdivisão da onde a sua empresa ela vai estar enquadrada dentro de um determinado faturamento. Por exemplo, para você poder captar na lei de incentivo ao esporte, é só com empresas que estejam classificadas no lucro real. Lucro real. Isso. Perfeito. Que, aliás, são poucas, né? Muito. Mas aí, quando eu entro dentro de lucro real, para mim poder falar para você, eu não tenho autoridade não, Roberto. Tem que Entendi. ser um profissional da área. Beleza, meu amigo. Não, tá tranquilo. Meu amigo Alex Batuta, ex-jogador do Vasco, tá aí na live aí, ó. Proprietária da Arena Profit aqui em São Gonçalo. Obrigado, meu amigo. Ah, que bacana. Ô, Roberto, mas enfim, uma coisa que eu acho que todo mundo, todos que forem pensar, né, para poder captar, é ter um mínimo de planejamento. Tem que ter planejamento, senão você não vai ter sucesso. Perfeito. É uma verdade. dica que eu deixo, né? Boa. É uma dica, professor. Qual o valor que uma pessoa física pode repassar para projetos e como é feito isso? Por via de regra, uma pessoa física até 6% do valor devido em uma empresa até 1%. Por exemplo, a empresa de Roberto vai devolver para o Estado, né? Porque quando você fala de imposto, você está devolvendo. Você já fez a venda. Eu vendi essa caneta aqui, ó, Roberto. Eu vendi essa caneta por R$10. R$2 é de imposto. Então eu estou devolvendo para o governo R$2. Para uma empresa até 6% do valor, até 1%, e para a pessoa física até 6%. Porém, esse projeto tem que estar amparado por alguma legislação específica. Se a pessoa não se atentar para isso, ela pode ter problemas com a Receita Federal. Tanto a pessoa quanto a instituição. Os dois lados, né? Os dois lá, tem que ter muito cuidado. É verdade, cara. Talvez tenha algum município que libera alguma doação direta. Me parece que lá no Paraná tem, mas eu não tenho certeza. Deve ter, porque o esporte no Paraná cresceu muito. É. As empresas devem estar ajudando. Com certeza. Bruno, você já ouviu falar em Smart City? Ouvi falar, mas não me adentrei no assunto, Roberto. Eu ouvi Smart falar... City, Smart City é uma cidade inteligente. É você criar uma moeda local e esses recursos podem ser aplicados no esporte. Entendeu? Entendi. Eu achei muito interessante isso. Aqui numa cidade, a cidade de Maricá, está fazendo isso. Ela criou a moeda Mumbuca. Então, todo comércio aceita esse dinheiro e uma parte pode ser aplicado no esporte. Entendi. Tudo que for bem-vindo, né, Alberto? Para mim, assim, tudo que for legal, que tiver amparado pelas legislações, que a gente puder se beneficiar, é bem-vindo. Eu ouvi falar sobre isso, eu até comecei a pesquisar, mas eu não entendi muito, não. Foi até numa live que eu tive com o Marcelo Rodrigues, do Sport TV. Eu até andei conversando com ele aqui sobre isso, mas eu entrei e ainda fiquei com dúvida. Então, eu não tenho domínio sobre esse assunto, mas se é o que você falou, é bem-vindo. Tudo que for para agregar, meu amigo, estamos abertos, né, Roberto? Eu vou começar a pesquisar isso. Tem algumas cidades no Brasil que estão utilizando isso também, essa moeda própria da cidade. Isso é muito importante, né? É verdade. Meu amigo, eu tive conversando com algumas pessoas da Liga Nacional, a treinadores. Eu quero passar alguns dados para você falar alguma coisa sobre isso. Sim. Por exemplo, tem movimentos de grandes equipes que eles investem 4 milhões ao ano numa equipe de futsal na Liga Nacional. As equipes de ponta, 4 milhões. Uma equipe média da Liga hoje em dia está gastando 2 milhões ano. Uma equipe pequena gastando 1 milhão ano. Uma equipe para iniciar, uma equipe que está entrando agora, que é a equipe dos Joaçaba, ela está gastando 840 mil ano
e 70 mil por mês. O que você pode me falar sobre isso? Roberto, eu acho que aí é questão de... Eu não gosto muito de trabalhar com... Eu falo o seguinte, eu acho que a César é o que é de César. Quem fatura 4 milhões está de parabéns, é mérito e com certeza tem muito trabalho ali. Isso. Tá? Eu não tiro o mérito deles e eu acho que quem está começando tem que tentar se basear pelos maiores. Nem sempre o maior orçamento... Você tem informação, Roberto? Se nos últimos anos os maiores orçamentos têm ganhado a competição? Você tem essa informação? Primeiras. Hein? Tem chegado entre as 4 primeiras. Geralmente os maiores orçamentos estão ganhando, é isso que você está falando para mim? Estão ficando entre os 4 primeiros lugares. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar são os maiores orçamentos. Ah, então legal. Sinal que eles estão fazendo bons investimentos. Eles estão aplicando bem os recursos que eles têm. Então, assim, a minha opinião é que quem começou com 700 mil e quem está com 4 milhões, quem está com 4 milhões tem que tentar administrar melhor o seu recurso e carregar no peito a responsabilidade de que quem tem um melhor orçamento tem uma responsabilidade maior e tem que estar mantendo-se para estar entre os primeiros, e quem está lá atrás, no quesito faturamento, tem que olhar para cima, Roberto. Porque se um conseguiu, o outro também tem como conseguir. Concorda? Concordo. Eu achei então esse orçamento maior até que algumas clubes de futebol de campo, né, cara? 4 milhões ano, tem clube de futebol de campo que não tem isso. Você sabe o orçamento do Pato, quanto que é? Você sabe do Pato Futsal? Sabe, eu só sei da Soeva, foi 1 milhão ano, e a Joaçaba que está entrando agora. 840 mil. O Pato entendi, legal. Mas a minha dica é essa, é se amparar pelos maiores sempre. E o treinador que falou isso foi o Malafaia, numa live do meu amigo Marquinhos. Ele falou que os orçamentos com essa pandemia vão cair na base de 50%, cara. Entendi. Ah, com certeza, Roberto. Com certeza, porque dentro dos planejamentos que eles fazem, eles têm que captar recursos. Geralmente são recursos privados, porque dificilmente uma lei de incentivo fiscal vai mandar recurso para atletas profissionais. E as empresas estão passando por dificuldade. Eles vão ter que se reinventar, junto com as empresas que são parceiros dos projetos, né? Aqui na nossa instituição, nós temos quase 30 empresas que nos apoiam. Então, Roberto, essas empresas aqui, elas são tratadas com o maior carinho e respeito. Porque não existe hoje Meninos do Morro sem as empresas. Então, assim, a gente tem elas como... elas estão, inclusive, dentro dos pilares do nosso projeto. Tratar com respeito os nossos sócios e patrocinadores, porque a gente tem que valorizar eles. Sempre. Perfeito. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, mas deixa eu fazer um outro dado para você. É que no Carlos Barbosa, numa live do Lavoisier, que foi goleiro, hoje em dia gestor, né? Lá do Carlos Barbosa, um dos supervisores, o coordenador, não me lembro agora, ele falou que 60% do salário em carteira e 40% em direito de imagem. 60% da carteira? E 40% no direito de imagem. Entendi. Esse tema, ele vira e mexe, ele aparece, né? Até onde eu sei, porque, eu não vou nem falar com a autoridade aqui não, mas até onde eu sei é que com o direito de imagem, a parte fiscal, a parte que vai, tributária, que vai para o governo, ela é menor. Mas eu não vou entrar nesse mérito aí, porque não é minha praia, não, de remuneração, não, sabe, Roberto? Beleza. Aí meu amigo Marquinhos, que é treinador da Universo, coordenador do Canto do Rio, futebol de campo, e treinador do adulto do Maricá, uma equipe que está sendo montada agora, ele falou, do Pato está indo para a nossa liga, Pato, como é que ele falou? O Pato está entre os maiores. Então tá o Pato, Corinthians, Magno, o Crona, o Jona, né, que é o Joma, que deve ser o Joinville, e o Carlos Barbosa. Então tá dando a lógica, praticamente são os mesmos que têm chegado, né? Crona, Crona.
Isso é um bom sinal, porque se eles não chegarem, com certeza vai rodar muita gente. Opa, eu coloco 4 milhões no seu projeto, você fica em 16º, meu filho. O que está acontecendo? É verdade. E uma equipe para iniciar, 840 mil, também é um dinheirinho bom, né? É um dinheirinho bom. É um dinheirinho bom, mas se tiver uma organização, tem como chegar, viu, Roberto? Mas tem que ter uma estrutura, né? Tem que atender vários pontos, né? Vamos acompanhar, não sei se esse ano, mas em 2021, a atuação do Joaçaba, né? Que esse orçamento é do Joaçaba. Vamos acompanhar como é que ele vai chegar. O Joaçaba, ele é de qual cidade mesmo? Joaçaba mesmo, né? Da cidade de Joaçaba. Entendi. Lá no sul. Entendi. Bruno, tá faltando 5 minutos, meu amigo. Tem tanta coisa para conversar com você. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais um pouquinho depois. Você que sabe. Eu tô... Roberto... Hein? Tem muita coisa para conversar. Eu queria falar sobre o seu projeto, sobre essas 30 empresas aí. Entendeu? A gente vai tocando aqui. Quando cair, a gente retorna mais 20 minutos, ok? Beleza, estou à disposição. Beleza. Então, eu queria que você falasse sobre... Você já falou sobre isso. Captar com comércio local. Mapear a empresa no entorno. Eu vi você falando isso numa outra live. Então, é o que eu acredito que todos os projetos têm que estarem voltados para essa primeira opção. Por quê, Roberto? Você tem que criar uma conexão, cara, com a sua comunidade, com as empresas que estão no seu entorno, para você poder ter sustentabilidade. Você lembra que eu falei que todo projeto que começa pensando num projeto, ele não vai ter uma vida longa? Porque o projeto tem data para começar e para terminar. E tem uma particularidade que nós quase que não falamos: o recurso público, geralmente, a maioria dos recursos públicos são verbas carimbadas. Se eu mando no meu projeto que eu vou comprar 10 garrafinhas dessa, quando o recurso vem, eu consigo mudar, mas dá tanto trabalho que geralmente você tem que comprar 10 garrafinhas dessa. Quando o recurso é privado, geralmente, se você se organizou e criou seus mecanismos, esse recurso é mais maleável. Você pode comprar o pão, você pode comprar a caneta, o caderno, você pode pagar a água, a luz, você pode se sustentar desde que você atenda os quesitos da transparência, né, e da responsabilidade. Esse dinheiro ele é mais flexível. Eu não estou falando aqui que o dinheiro pode ser usado de qualquer forma. Tem que ter um cuidado com esse dinheiro, um zelo por ele. Por quê? São recursos de terceiros. E todo mundo que trabalha com recursos terceiros tem o dever de prestar contas. É ponto. Se eu trabalho com dinheiro que não é meu, Roberto, eu tenho que prestar conta dele. Aí, o que eu acho? Que quando você quando você consegue se conectar com a sua comunidade local, através dos comércios, através de parcerias com os seus municípios, através de parceria com as instituições que você tem. Um exemplo, aqui nós temos uma parceria com a Simon, é a Associação Comercial de João Molevade. Essa associação, ela é uma associação hiper, super estruturada, ela nos apoia. Ela nos fornece um auditório, ela nos fornece uma sala executiva para reunião, mas só, Roberto, para a gente poder chegar nessas empresas, a gente tem que ter uma proposta. A gente tem que ter uma estrutura. Você tem que ter uma coisa dentro do seu projeto que se chama reputação. Como é que está a reputação do projeto do Roberto? Porque isso você vai se constituindo ao longo do tempo através do seu capital. Porque quando você vai para o mercado, você tem que ter uma formalização, você tem que ter uma documentação e uma proposta. Essa proposta, Roberto, ela tem que ter duas vias. Ela tem que ter a via da instituição, do projeto, e tem que ter a via do empreendedor. Eu tenho que oferecer para ele um benefício em troca de outro. É mais ou menos assim que funciona. Eu tenho que fazer uma visita bem uniformizado, eu tenho que fazer uma visita sem estar fumando, sem estar com a latinha de cerveja na mão. Acontece demais isso.
Tô falando com você, você pode, eu duvido que você nunca viu alguém pedir patrocínio assim, com a latinha comendo um espetinho na rua. Então, quebra-se algumas Meu amigo, etapas do Bruno, deixa eu te protocolo. falar um pouquinho. Vai cair a nossa live agora, a gente retorna, tá bom? Você me chama lá. Beleza, Roberto, à disposição. Tá aí.